Estamos aqui no Facebook da Escola do Legislativo para mais uma palestra da campanha aqui, da nossa programação, enfim, de uma programação especial que a gente fez intitulada Elege Virtual, Eleições Municipais 2020. O tema hoje é gestão do tempo em campanhas eleitorais e a convidada é a Fernanda Galvão, não é isso, Fernanda? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada, Escola do Legislativo, pelo convite. É muito prazer, muito grande estar aqui participando desse momento. Mais cedo a gente estava conversando, né, Carlos, sobre a importância da educação continuada, né, de como é importante as pessoas estarem atentas e preparadas para falar, para compartilhar o seu trabalho, para aprimorar o seu trabalho. Então, assim, é uma honra participar desse movimento aqui. A gente vai falar um bocado hoje. Fernanda, antes de falar um bocado, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Você é jornalista, master coach e consultora política, né? Fala um pouquinho mais sobre você. Eu sou jornalista por formação, sou master coach, tenho um MBA em especialização na gestão pública, em uma parceria da Escola do Legislativo com a UERJ. Fiz algumas especializações em consultoria política e fui buscar a formação de master coach justamente por entender que alguns aspectos da vida política e da vida dos políticos envolvia muitos aspectos comportamentais e que poderiam ser trabalhados, poderiam ser melhorados. Por isso que eu enveredei por esse caminho, acabei descobrindo uma série de outras vertentes nesse caminho, mas me dedico muito mais a essa questão do preparo e da especialização dessa classe de líderes, né? Líderes sociais, líderes políticos, líderes empresariais. Perfeito, então. A gente pode começar já. Agora, a hora que você quiser, você fala que eu compartilho aqui seus slides com o público, tá bom? Você Show, vamos começar, então? Vamos lá. Bom, gente, a gente vai falar sobre gestão de tempo em campanhas eleitorais, né? Quando eu fui convidada para fazer parte desse projeto, a Alice, que é a diretora da escola, ela me perguntou, qual o tema que você acha que seria mais interessante a gente falar? E eu quis trazer essa questão da gestão do tempo, por quê? Esse é um aspecto muito delicado em toda a campanha, que eu já participei, que eu já acompanhei, pessoas com quem eu converso, que trabalham com campanha eleitoral. Esse acaba sendo um pormenor muito delicado. É sempre um ponto que gera algum nível de confusão, é sempre um ponto que gera algum tipo de estresse, de desconforto, traz problema, traz conflito. E, na verdade, é o tipo da coisa que, se a gente se organizar, e toda vez que eu falo sobre campanha eleitoral, eu falo da importância de você ter organização. Quando a gente se organiza, a gente percebe que é possível fazer uma gestão bacana do tempo, né? Principalmente nesse período que a gente veio aí de um histórico de campanhas durando 3 meses, né? Antigamente, eu cheguei a pegar esse período, né? Que você tinha... a campanha começava, as convenções eram em julho, as campanhas começavam no iníciozinho de agosto, iam até outubro e segundo turno em novembro. A gente tinha 3 meses de campanha. Hoje em dia a gente tem 45 dias. Em 45 dias a gente não consegue fazer, ou, enfim, ter o impacto, né, exatamente igual. Não dá para você lidar com 45 dias como você lidava com 90. Então, a gente precisa ter um cuidado muito mais especial em relação a isso, né? Então, assim, por que a gente precisa lembrar do tempo? E aí, assim, eu falo, eu bato muito nessa tecla da gestão de tempo, não só para o líder político, mas para todos os líderes como um todo. Gestores, líderes de equipe, pessoas que tenham muitos compromissos, aquela pessoa que, a pessoa tem muito compromisso, não sei o quê. Por que a gente precisa lembrar do tempo? Todo mundo tem 24 horas por dia, gente. Todo mundo. Todo mundo tem a mesma quantidade de dias de minutos no dia para gastar. E aí a gente pensa assim, por que tem gente que consegue ser mais produtiva do que as outras pessoas? Por que tem pessoas que conseguem, tipo assim, botar mais coisas no seu dia do que outras pessoas? Pessoas no mesmo patamar hierárquico, pessoas com a mesma quantidade de responsabilidades. Poxa, por que tem gente que consegue levar isso de boa, sem grandes dores, sem grandes sofrimentos, e tem gente que está sempre enrolado? Já perceberam isso? Tem gente que parece estar sempre enrolado no tempo.
Tem gente que parece que está sempre sem tempo nenhum para fazer. Aí, e quando termina o dia, isso é que é o mais engraçado, né? Normalmente, esse tipo de pessoa, quando termina o dia, essa pessoa chega e fala assim, gente, eu fiz tanta coisa hoje e parece que eu não fiz nada. Né? Quantas pessoas, já conhece alguém assim? Vocês conhecem alguém assim, talvez intimamente, né? Aquela coisa assim, poxa, cheguei em casa, caraca, fiz 500 coisas e parece que eu não fiz nada porque meu dia parece que não rendeu. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência de que a gente não está falando do quanto tempo a gente tem, porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Você acorda, depende muito, assim, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, o que você faz no meio desse miolo, mas todo ser humano tem, todos os dias, para todo mundo, tem 24 horas. Então, não é sobre quanto tempo cada um tem, e sim sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E aí a gente fica se perguntando, cara, como é que eu vou fazer para administrar isso, né? Como é que eu vou aprender a lidar com isso? Então, assim, a primeira coisa que eu digo aqui, que eu digo sempre para todo mundo que eu faço mentoria e consultoria, é que, primeiro, a gente precisa aprender a priorizar. Na vida, a gente precisa aprender a priorizar. Quando tudo é importante, nada é importante, porque aí fica tudo no mesmo balaio. Então, assim, a primeira coisa para você aprender a administrar melhor o seu tempo é você precisa saber o que você faz. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, e ela estava falando assim, cara, eu estou fazendo tanta coisa que às vezes eu me perco em tudo que eu preciso fazer. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente faz. Parece besteira a gente estar falando isso, sabe? Tipo assim, mas eu sei que eu... Bobagem, essa mulher é maluca, eu sei o que eu faço, palhaçada. Mas não é isso. Já pararam para pensar na quantidade de coisas que você vai enfiando no seu dia? Coisas pessoais, coisas profissionais, coisas emocionais, sabe? Bagagens estranhas que você vai jogando ao longo do seu dia. Coisas que são ladrões do seu tempo, sabe? E que depois, quando você vê as coisas que você realmente deveria estar fazendo, você não faz, porque você botou 500 coisas no seu dia e você acaba não fazendo tudo aquilo que você precisava estar fazendo. Então, assim, primeiro você precisa saber, de fato, o que realmente você faz, o que realmente você deveria estar fazendo e o que você não precisaria estar fazendo. Sabe? Tipo assim, cara, isso aqui, por que eu enfiei isso no meu dia, gente? Meu Deus, eu devia estar bêbada quando eu concordei em fazer isso. Por que eu enfiei isso no meu dia? Por que eu estou gastando tanto tempo com isso? Então, assim, a gente precisa entender isso. O que eu faço? Listar. O que eu faço? Eu preciso saber como eu faço as coisas que eu faço, sabe? Tipo, eu presto muita atenção no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso da maneira mais correta, da maneira que é mais esperada a meu respeito. Tipo assim, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu estou levando a sério o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo isso direito? Eu estou fazendo com a melhor técnica? Eu estou fazendo buscando o melhor resultado? Ou eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, porque alguém me mandou fazer, porque me disseram que era maneiro fazer, porque eu achava que era importante fazer, sabe? Assim, como que eu faço isso? Eu preciso entender também por que eu faço as coisas que eu faço. Isso é o caminho mais direto para a gente entender o nosso propósito. Por que eu faço as coisas que eu faço? Se eu não vejo significado nas coisas que eu faço, eu acabo fazendo de qualquer jeito, porque aquilo ali não tem significado, não tem assim, um peso, não tem um motivo. Eu faço porque eu tenho contas para pagar. Eu faço porque eu enxergo isso como uma missão. E isso aqui, para a campanha eleitoral, é muito, muito, muito importante. O político, ele precisa saber qual é o propósito dele. Todo mundo que vem fazer consultoria comigo, aí eu abro um parênteses, como é que eu faço a consultoria? Fernanda, eu te contrato para você ser chefe da minha campanha? Não, você me contrata para você entender o seu caminho como político e para você organizar a sua vida como político. E aí você vai aprender a selecionar as pessoas para trabalhar com você, você vai aprender a priorizar as coisas que você tem que priorizar, enfim. Então, todo mundo que vem fazer consultoria comigo, todo mundo que vem fazer mentoria comigo, um curso isolado, lá, o que seja, chega para mim e fala, não, porque eu quero ser candidato. Eu chego e falo, beleza, então você me diz aqui, você me explica aqui, com poucas palavras, por que você quer ser candidato?
Aí as pessoas veem assim, cara, é muito engraçado. Se eu ganhasse R$1 para cada um que falou isso para mim, eu ia me divertir horrores, eu ia estar com muito dinheiro. Eu pergunto, por que você quer ser candidato? Aí o cara chega e fala assim, porque eu quero ajudar as pessoas. Aí eu falo, meu bem, você não precisa ser político para ajudar ninguém, meu bem. Se todo mundo tivesse que esperar ser político para ajudar as pessoas, a gente estava vivendo num mundo muito complicado. Você quer ajudar alguém? Tem zilhões de ONGs, zilhões de entidades religiosas, zilhões de grupos de voluntariado que estão aí precisando de gente para receber ajuda, né? Então, eu quero que você me diga, e diga para você, sabe? Por que você quer ser político? Por que você quer fazer campanha? Por que você quer se dedicar? Gente, a gente precisa saber disso. Todo mundo que vem candidato, todo mundo que vem trabalhar com isso, precisa entender por que está fazendo isso, porque, gente, é uma dedicação muito louca, sabe? E assim, aí eu digo aqui para quem nunca fez campanha, eu já te adianto, já te dou logo trauma, sabe? São 45 dias que a sua vida não é sua. São 45 dias que você está na rua, seja dia, seja noite, chova, faça sol, faça calor, e aí é um fenômeno que eu não entendo, que todo ano que tem campanha é um calor horroroso. Eu nunca fiz, olha, 20 anos de campanha, gente, eu nunca fiz uma campanha sentindo frio. Talvez a de 2008 tenha sido a mais fria, mas, assim, que, salvo engano, foi uma das últimas que duravam 90 dias, porque acho que a lei que mudou foi de 2013, e aí a seguida já eram 45 dias. Mas, assim, salvo engano, posso estar enganado. Mas, assim, o fato é que você precisa saber o que te move. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Quando você descobre qual é o seu propósito, você tem muito mais tesão de fazer as coisas, sabe? Você tem, de fato, sabe, assim, um significado para fazer aquilo que você faz. E aí, com isso, as coisas ficam muito mais claras. Tipo assim, teve um cliente meu que veio fazer mentoria comigo, que ele chegou para mim e falou assim, Galva, eu quero ser candidato esse ano, porque na minha cidade não tem ninguém da minha denominação religiosa na Câmara dos Vereadores. E eu sinto que isso é importante para a sociedade. Beleza! A gente vive numa democracia, sabe? E se as pessoas, se ele encontrar pessoas que pensem como ele, que enxerguem aquilo como prioridade, maravilha, cara, esse é o teu propósito, vai fundo, se joga, se organiza, faz as coisas e tal. Ele encontrou por que ele estava tocando aquilo, por que ele queria tocar aquilo. Então, assim, você precisa entender por que você faz o que você faz. E aí, a partir daí, você aprende por que você, enfim, está fazendo isso, e aí você consegue ter mais clareza na sua cabeça, para, por exemplo, definir o que tem que estar com você. O que é você que tem que fazer? O que são outras pessoas que podem fazer? O que tem do seu dia que você não precisa que ninguém faça? Sabe? O que tem na campanha que você não precisa que ninguém faça? E aí a gente precisa aprender a delegar e não ter medo de desapegar. Gente, é impressionante como isso é recorrente, sabe? Você chega para o candidato e você fala assim, fulano, me explica por que é você, o candidato, que está fazendo isso. Por que não é uma secretária? Por que não é um assessor? Por que não é o chefe da sua campanha? Por que é você que tem que fazer? Aí, o candidato, finalmente, depois de muito sacrifício, pega e delega. Não, ó, vou passar isso aqui para fulano. Aí o candidato fica assim, ó, em cima do cangote de fulano, ligando para fulano o dia inteiro, perturbando o juízo das pessoas a quem ele delegou. Porque, afinal de contas, ele delegou até a página 2, entendeu? Eu já ouvi muita gente, assim, não só os políticos, líderes como um todo, gerentes, diretores, né, gestores como um todo, disse, não, eu delego, mas eu tenho que ficar de olho. Gente, ficar de olho é uma coisa. Você ficar vivendo a sua vida em função das pessoas para quem você delega coisas, desculpa te dizer isso, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, você não está delegando. É triste, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa aprender a delegar. A gente não pode ter medo de desapegar das coisas que a gente tem que fazer, sabe? Assim, isso é o tipo da coisa que
tipo, te prende e não faz com que você chegue aonde você quer chegar. E esse é um ponto, assim, que eu deixo aqui para todo mundo que está assistindo e que vem candidato. Você precisa ter muito claro na sua cabeça aonde você quer chegar. E aí, você tendo isso muito claro na sua cabeça, você passa a levar os seus dias em cima de uma pergunta, que foi a pergunta... Foi a primeira pergunta que eu ouvi na minha formação de coach 2 anos atrás e que eu passei a levar para a vida. Isso que eu estou fazendo me ajuda ou me atrapalha a chegar onde eu quero chegar? Quantas e quantas coisas a gente faz ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, que a gente tem um objetivo claro, mas elas entram no meio do caminho e é a gente que bota, não é Deus, não são os inimigos, não são as invejosas, não são ninguém, somos nós que pegamos aqui e colocamos aqui e tumultuamos toda a nossa vida. Então, assim, isso é uma pergunta muito importante para a hora que a gente ficar com aquele medo de desapegar. Tipo assim, porque eu não vou fazer isso, eu não vou passar para não sei quem. Isso vai me ajudar. Eu ficar catando essas coisas, sabe? Eu ficar pegando tudo isso aqui para pegar, botar debaixo do meu bolso, botar debaixo do meu braço. Não, me dá isso aqui que eu tenho capacidade de fazer. Eu já fiz campanha, gente, que o candidato botava o barracão com as coisas dentro da casa dele. Gente, tudo bem, eu entendo que tem gente que não tem espaço, mas, gente, se você tem como botar em outro lugar, ponha em outro lugar. É a sua casa, é o lugar mais sagrado que você tem. Depois da sua casa, o que você tem de mais sagrado é o seu corpo, sabe? Então, assim, esse é um exemplo, assim, de questão de que, caraca, e era uma campanha, assim, de, sei lá, 300 pessoas envolvidas, sabe? Não era uma campanha pequena, de uma cidade pequena, todo mundo se conhece, não, era uma campanha enorme. Então, assim, delegar e saber que determinadas coisas que a gente faz nos atrapalham no dia a dia é o pulo do gato da parada. E aí a gente vai falar sobre os ladrões do tempo. A gente tem alguns ladrões, né, alguns fatores que trazem, que escoam o tempo de uma campanha eleitoral. A primeira delas é essa falta de clareza de objetivos e metas. O que isso quer dizer? Galva, que troço estúpido. O objetivo de todo mundo é ganhar a eleição. Né? Parece, né, ridículo isso eu estar falando sobre objetivos e metas. Não necessariamente. Eu tive uma conversa recentemente com um cliente meu e eu falei assim, não necessariamente, o importante numa campanha é o candidato sair maior do que ele entrou. Eu tenho um candidato que é eleito e sai menor do que entrou. Eu tenho um candidato que não é eleito e sai maior do que entrou. Vamos pensar aqui, alguém que nunca foi candidato, tá? Nunca parou para pensar nisso, não conhecia ninguém, começou a fazer com a cara e com a coragem, juntou lá meia dúzia de amigos e começaram a fazer, e daí foi juntando gente, e aí veio trazendo gente, e aí, sabe, e a coisa virou uma onda, virou um movimento, não sei o quê. O cara não foi eleito. Né? A gente tem principalmente para proporcional, a gente tem aí uma série de fatores envolvidos, entre eles a proporcionalidade dos partidos, né? Coeficiente eleitoral, né? Não é o que tem mais voto que entra, infelizmente, é a maneira que o sistema tem de tentar garantir a representatividade dos partidos dentro do parlamento. Beleza, o cara não entrou, mas ele passou a ser visto como um agente relevante no cenário político daquela sociedade. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente tem muita gente que vem candidata a vereador esse ano, e pela primeira vez, sabe? E aí vem naquela empolgação, caraca, meu Deus, eu vou ser eleito, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí chega assim, agora em outubro, em novembro, né? E chega, putz, não entrei. Gente, olha só, quem veio pela primeira vez e não chegou lá, para e pensa, cara, eu tive, sei lá, 10 mil votos. Bota na tua cabeça, tenta ilustrar na sua cabeça como é que é um lugar, tá? Um espaço com 10 mil pessoas. Pensa nisso. 10 mil pessoas saíram das suas casas, sabe? E foram escolher o seu nome na urna. Como é que uma pessoa
que contou com a confiança de 10 mil pessoas, de 1.000 pessoas que sejam, sabe? Que a gente está falando aqui para municípios enormes e para municípios pequenininhos, que o cara tem que ter 500 votos para entrar, que o cara tem que ter 300 votos para entrar. Gente, pensa num salão de festa. Pensa numa festa para 300 pessoas. Um salão de festa para 300 pessoas não é cheio, gente. Não é gente pra caramba. Então, assim, o nosso objetivo na campanha tem que ser o quê? Eu tenho que ter o objetivo de fazer o melhor que eu possa fazer. Agora, quando eu falo de ralo de tempo, de ladrão de tempo na campanha, toda campanha precisa ter muito bem estruturada o que cada um faz e qual é a meta e o objetivo de cada um. Então, vamos lá. Se o cara é chefe da campanha, né, você tem o organograma, você tem o candidato, depois você tem o chefe da campanha, você tem o diretor jurídico, lá o que seja, você tem a assessoria de comunicação, você tem o cara que vai cuidar da logística, distribuição de material, você tem o cara que vai coordenar de fato a equipe que está na rua. Cada uma dessas pessoas tem que ter muito claro o que ela está fazendo ali e qual é a meta dela. Então, vamos supor que eu seja, sei lá, eu sou a equipe de rua de um determinado candidato. Eu tenho que ter muito claro na minha cabeça que a estrutura da equipe, o dono da equipe, o chefe da equipe, chegou e falou assim, olha, cada uma dessas pessoas que está aqui tem a meta de conversar, sei lá, no início da campanha ele tem a meta de conversar com 20 pessoas por dia. Isso é uma meta. Isso é um objetivo. Né? O objetivo é conversar com pessoas. Quantas? 20 pessoas por dia. Eu tenho que ter isso claro. Meu objetivo, minha meta do dia é X. Eu tenho que isso ter muito claro. Por quê? Porque se eu não tiver isso claro, eu vou pegar a minha equipe, vou botar ela para fazer 500 coisas, e aí aquela meta que ela devia fazer, ela simplesmente pega e não faz. Aí, no final, tá lá o barracão cheio de coisa, tá lá o diretório cheio de tralha, cheio de bagulho, cheio de papel, cheio de jornal, cheio de adesivo, cheio de microperfurado que ninguém pegou os carros para levar para instalar, entendeu? Porque eu sou uma pessoa antiga, eu tenho 20 anos trabalhando com isso. Eu sou do tempo que a gente podia botar galhardete. Vocês não têm ideia do tamanho da minha felicidade quando proibiram de botar galhardete. Porque cada galhardete que eu tinha que colocar era uma operação de guerra. Era Kombi, era escada, era fitilho, era corda, era prego, era pedir, pelo amor de Deus, para botar o negócio lá, era rezar para não vir o outro candidato tirar meu galhardete e botar o dele, enfim. Foi uma coisa boa, foi um ganho que tivemos, né? Foi um parênteses aqui que fizemos, mas foi um ganho que tivemos. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Quais são os meus objetivos, quais são as metas de cada uma das pessoas da minha equipe? Eu preciso saber, por exemplo, que não é legal, que é um ladrão de tempo a pessoa ter apego a determinadas funções e a não ter clareza nas deliberações que são feitas. Eu defendo muito a política da transparência dentro de uma organização de campanha. Como é que é isso? Né? Quando a gente fala de política de transparência nas organizações, e aí quando eu estou falando de organizações, eu posso falar de grupo de campanha, posso falar de empresa, posso falar de tudo isso. É importante que todo mundo meio que saiba o que está acontecendo. Mas, Galvão, a gente está falando de política. Tem coisas que não é para todo mundo saber. Óbvio, o grau de conhecimento vai aumentando à medida que o grau de responsabilidade também vai aumentando. Então, eu não posso estar falando aqui que o cara que é o chefe de campanha tem o mesmo índice de conhecimento de tudo que acontece na campanha da menina que está lá balançando a bandeira durante o dia. Só que, por exemplo, a menina que está lá balançando a bandeira durante o dia, ela tem que saber, por exemplo, se naquele dia o candidato vai na área dela, por exemplo. Porque isso vai interferir no trabalho dela. Isso vai interferir no que ela está fazendo. Ela precisa saber o que o candidato dela fala. Ela precisa saber o que se espera dela. Sabe? Esse tipo de coisa. A gente tem que ter essas coisas muito claras. Eu preciso saber, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma equipe, que eu tenho uma equipe grande, e aí eu tenho, sei lá, 10 bairros que eu vou trabalhar. Nesses 10 bairros, cada bairro eu tenho uma pessoa chefiando uma equipe menorzinha. Então, eu tenho um chefão, 10, subchefes, e aí desses subchefes coordenam as pessoas. Esses subchefes precisam saber o que os outros subchefes estão fazendo, porque as ações têm que ser coordenadas. Se eu não sei o que o outro está fazendo, o que vai ter? A boa e velha bateção de cabeça.
Então, e a bateção de cabeça faz o quê? Me rouba tempo. Então, assim, a gente não pode ser aquela coisa assim de ser o dono das coisas, sabe? Assim, tipo, esse aqui é o meu feudo, entendeu? Eu mando aqui, sabe? Eu que mexo nas coisas aqui, eu que faço as coisas aqui, eu não quero saber se outra pessoa está fazendo, sabe? De ninguém sabendo o que eu faço, sabe? Não, porque vão querer o meu lugar. Gente, assim, e aí eu falo, o que eu falo para as pessoas que estão normalmente sob a minha gestão, não tenha medo das pessoas quererem o seu lugar, sabe? Não tenha apego ao lugar. Tenha apego ao seu talento, sabe? Tenha apego ao que você sabe fazer. Isso é o que vai te levar para os lugares, sabe? A gente não tem controle sobre o que o outro faz. E você viver em função de imaginar o que o outro pode vir a fazer, porque aí em cima disso é o que você vai fazer, mano, isso é uma maluquice. Você não tem controle sobre o que o outro faz. Faz porque você acha que é o certo, faz porque você acha que é estratégico para você, faz porque você acha que é importante para você. Se o outro vai ficar com inveja, se o outro vai ficar de olho, se o outro vai fazer crocodilagem para te derrubar, não sei o quê, isso é o campo do outro, sabe? Isso é o campo do outro. Faça o que é bom e importante para você. Um outro ralo de tempo tem a ver com esse do apego às funções, que é a confusão nas atribuições definidas na equipe. O que é isso? É quando você tem uma equipe de campanha que você tem, tipo, você pede 3 coisas para 3 pessoas diferentes que, detalhe, não eram para estar fazendo aquelas coisas. Quantas e quantas vezes eu participei de campanha, que aí você chegava e falava assim, mas tem que pegar não sei o quê, não sei aonde. Gente, mas isso não é função da pessoa. A função da pessoa é estar fazendo não sei o que lá. Não, mas tira ele do que ele está fazendo e bota ele para fazer lá. Aí isso vira uma rotina, sabe? Isso vira uma rotina. E qual é o problema dessa rotina? O seu trabalho original, você não faz. Eu trago isso por experiência própria. Uma das primeiras campanhas que eu atuei como assessora de comunicação, por um lado foi bom, por um lado foi ruim. Né? Eu vou falar o lado ruim da coisa. Eu entrei como assessoria de comunicação. Só que eu, desesperada, porque eu sempre fui uma pessoa meio desesperada, eu observava que tinha vários negócios esquisitos de desorganização, umas coisas estranhas, não sei o quê. E aí eu chegava, nesse excesso de proatividade, eu chegava, não, cara, deixa que eu faço. Não, cara, deixa que eu pego. Não, cara, deixa que eu faço não sei o quê. No final das contas, gente, eu estava fazendo tudo. Eu estava até ajudando a determinar aonde as pessoas iam ficar, sabe, entregando papel. E o meu papel de assessoria de comunicação fazia o quê, gente? Ficava lá, de lado. Isso traz o quê para a gente? Isso traz uma invisibilidade que é isso que detona o nosso trabalho. Porque a gente trabalha o dia inteiro. Era uma coisa de louco, porque eu ficava 24 horas por dia. Aliás, essa campanha foi muito engraçada, porque nessa campanha eu desenvolvi o hábito de não desligar o telefone. De andar pela casa com o telefone na mão. Gente, eu sou louca nesse nível. Meu telefone vive silenciado, não tem nenhuma notificação, mas eu estou sempre com ele na mão. A pessoa toca da cabeça, né? Muita neurose na mente. Mas, assim, o que aconteceu? O meu trabalho sumiu, o trabalho que eu tinha que fazer sumiu, o trabalho das outras pessoas, para quem resolvia, aparecia feito, entendeu? E aí, o que acontecia? Eu perdi relevância. Qual foi o lado bom disso? O lado bom disso foi que eu aprendi muitas coisas que deveriam ser feitas numa campanha e que eu não aprenderia na prática se eu não tivesse feito isso. Então, assim, teve um lado ruim, teve um lado positivo, mas eu poderia não ter trazido esse aprendizado, eu poderia ter me embolado, não ter trazido esse aprendizado e ter perdido tempo com isso. Então, a gente precisa ter muito claro, e o gestor precisa respeitar essa atribuição. Porque o grande nó da coisa também, às vezes, é o seguinte, quando alguém se destaca, ou porque tem talento, ou porque tem mais tempo, ou porque é amigo do cara que está organizando não sei o quê, o que acontece? O gestor, muitas vezes, ele chega e fala assim, não, cara, dá para fulano resolve. Cara, não bagunça o seu organograma, tu não montou um organograma.
Tu não organizou o negócio? Pô, tu não pode ser o primeiro a zoar o barraco, cara. Então, assim, mantenha esse organograma que você fez. Não tumultue, sabe? Observou que tem gente se metendo, fazendo uma coisa ou outra que não é de função dessa pessoa. Chama essa pessoa para falar, para conversar. Cara, eu entendo a sua proatividade. Entendo, respeito, aprecio muito, sou muito grato. Mas eu preciso que você faça aquilo que eu botei você para fazer. Porque este é o seu principal talento. Você não está... Aí você pode observar, tipo, se você está insatisfeito com o que você estava estipulado para fazer, quer que eu troque, quer que a gente mude isso, às vezes é isso, às vezes a pessoa está insatisfeita, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que a confusão não leva ninguém a lugar algum. E aí eu vou trazer aqui esse axioma, né? A gente precisa saber organizar e ter isso como foco, sabe? Priorizar a saída, porque são 45 dias, gente. 45 dias passam num sopro, sabe? Você pisca, acabou. Você pisca, já está no primeiro turno. E tem cidade que não tem segundo turno. Pro proporcional, também não tem segundo turno. É aquilo ali e acabou. Então, a gente precisa enxergar que é muito precioso. Então, vamos lá. Trouxe aqui um ponto a ponto das coisas que a gente precisa fazer e quando a gente precisa fazer. A gente ganhou aí um respiro por conta da pandemia. Eu estava muito apreensiva em relação à decisão de adiar a campanha, porque isso era uma coisa que era muito urgente, era uma preocupação muito grande. Tem até um erro ali no slide. Mas a gente precisava ter muito claro na nossa cabeça, o candidato, de uma maneira geral, precisava ter muito claro na cabeça qual era o tempo que ele tinha para fazer. Porque o tempo que eles já deveriam estar na rua, conversando com as pessoas, fazendo cadastro, não sei o que lá, num período de isolamento social, isso acaba sendo, de fato, muito desafiador. Então, como é que você vai fazer isso? O que eu preciso tocar na pré-campanha? Tá? Ou seja, eu preciso ter essas coisas e tocando isso e organizando isso até chegar em setembro, que é quando vai começar, de fato, a campanha propriamente dita. Respeitando, gente, pelo amor de Deus, respeitando as regras sociais, respeitando os decretos municipais de cada cidade, respeitando o que é falado. Por quê? Porque quando você faz a maluca e você fura o isolamento e você bota um monte de gente, não sei o quê, isso pode ter um lado negativo. Por que eu falo que é um lado negativo? Você pode ser denunciado que você está botando 30 pessoas dentro de um lugar fechado, sabe? Você pode ser atacado nas redes sociais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Cada cidade tem a sua realidade e a gente tem que ter esse cuidado. O que eu preciso fazer na pré-campanha, né? Eu preciso construir um cadastro. Como é que eu construo um cadastro? Eu construo um cadastro conversando com as pessoas e trazendo as pessoas para junto de mim. Né? Eu preciso saber quem são as pessoas que estão comigo, quem são as pessoas que vão estar no meu núcleo mais duro, né? Mais fechado. Poxa, Galva, só tem 3 pessoas comigo. Pô, maravilha! Tem 3 pessoas, podia não ter ninguém. Então, essas 3 pessoas têm que ter a missão de trazer as pessoas das suas redes para dentro do seu cadastro. Trazer as pessoas para conhecer você, levar as pessoas que elas conhecem, por exemplo, para as suas redes sociais. E aí, conversar com as pessoas, chamar para conversar, perguntar se quer entrar no seu cadastro, para começar a trazer conteúdos através do WhatsApp. Tá? Então, eu preciso ter cadastro. Cadastro em uma campanha que cada dia mais se torna digital. O cadastro é a pérola de tudo, sabe? A cereja do bolo, porque é a maneira que eu tenho de falar diretamente com aquela pessoa que se engajou tanto que topou entrar no meu cadastro. Nas cidades que for possível fazer isso, a pré-campanha é o período de fazer evento domiciliar para conversar, roda de conversa. E aí, como é que eu substituo isso para o ambiente pandêmico? Live, sabe? Live. Eu preciso ter rede social. Candidato tem que ter rede social, candidato tem que ter Instagram, candidato tem que ter Facebook, candidato tem que ter tudo isso. Tem que ter YouTube, tem que estar falando para as pessoas. Mas isso aqui funciona. Tudo tem audiência. Então, tudo que tem audiência funciona. Eu preciso ter estratégia, e aí isso é um outro momento, para poder trabalhar melhor esses conteúdos. Agora, fato é que
Gente, quem não é visto não é lembrado. Então, eu preciso estar na maior quantidade de lugares possíveis. Se eu estou num período de isolamento social, está todo mundo nas suas casas, como é que eu entro na casa das pessoas? Pelas redes sociais. Então, eu preciso que nessa pré-campanha eu organize meu tempo para ter esse tipo de trabalho, para que eu organize meu tempo, para que eu engaje a minha equipe para trazer as pessoas para participar desses eventos digitais. Né? Eu, respeitando cada movimento de cada cidade, eu tenho que estar na rua, andando, apresentando as pessoas e coisa e tal, papapá. E eu preciso estimular esse engajamento nas redes sociais. Ainda na pré-campanha, o que eu preciso fazer neste ano que estamos em período de vereança, né? Vereança e prefeitura? Eu preciso estimular mais ainda o meu cadastro, eu preciso redigir o meu plano de vereança, selecionar a minha equipe. Selecionar a equipe em que sentido? Eu já tenho meu núcleo duro, as pessoas que são as pessoas da minha confiança, que vão chefiar as pessoas. Mas eu preciso ter aquela galera de panfletagem, eu preciso ter aquela galera que vai dirigir, eu preciso ter aquela galera que vai fazer aquele approach mais pessoal nas pessoas, né, que vão ser divididas nos bairros. Então, eu preciso selecionar essas pessoas. A Alice está comentando, verdade, quem não é visto não é lembrado. Eu tive um professor que ele falava uma coisa incrível, e eu achava aquilo sensacional. Ele falava assim, você sabia que o ovo da pata, ele é maior, ele é mais nutritivo que o ovo da galinha, enfim, ele é tudo de bom. Ovo de pata, ele é menos alergênico do que o ovo da galinha, né? E aí, por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pata? Porque a galinha, ela bota o ovo e ela faz um escândalo. E aí todo mundo sabe que a galinha botou o ovo. A pata, ela malandramente, o que ela faz? Ela bota o ovo e esconde. E aí ninguém fica sabendo. Então, gente, se você não cacareja, ninguém vai ficar sabendo o que você fez. Sabe? Quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar na rede social, você tem que estar construindo o seu cadastro, você tem que fazer o seu plano de vereança e você tem que usar o seu plano de vereança. O que é isso? As coisas importantes do meu plano de vereança. Isso são os temas que eu vou levar para a discussão. O que eu vou fazer quando eu me tornar vereador? Né? E aí eu preciso saber o que faz um vereador. Acompanhe as redes da Escola do Legislativo e busque saber, né? Busque saber o que faz um vereador. Esse ciclo de palestras, por exemplo, é maravilhoso para isso. Eu preciso saber, beleza. Galva, desculpa te interromper, porque, na verdade, na semana passada a palestra foi subir. Olha só. Ela está salva aqui no Facebook, é só assistir. Tá exatamente, está salvo aqui no Facebook da Escola do Legislativo. O que faz um vereador? Em cima disso, eu monto o meu plano de vereança. Quais são os pontos mais importantes para mim, dentro da minha ideologia, o que eu acho que é mais importante? E eu friso muito isso, gente, porque, assim, não tem errado, não tem certo. Tá? O grande problema do político é ele se perder e perder a sua própria identidade em cima do que ele acha, sabe? Que todo mundo acha que ele tem que ter. Não, cara, qual é o teu foco? Sabe? Qual é o teu foco? Beleza, então você se atenha ao seu foco. Se observa, teu foco te ajuda ou te atrapalha a chegar onde você quer chegar? Às vezes você precisa ajustar, às vezes você precisa, né, fazer aquela mudança. Mas o ponto é, o que você precisa construir para o seu plano de vereança tem que estar alinhado a isso. O que te ajuda, o que te atrapalha. Eu preciso mapear as ruas que eu pretendo atuar nesse período de pré-campanha para escolher as minhas prioridades. Para definir, beleza, eu tenho, sei lá, X bairros, eu tenho 5 bairros, vamos supor, tá? Eu tenho 5 bairros e eu preciso priorizar dentro desses 5 bairros aonde que eu vou atuar na campanha. Aonde que eu vou priorizar na escolha de agendas? Quais são os lugares, por exemplo, que tem mais visibilidade? Quais são os lugares que, se eu for, todo mundo vai saber que eu fui? Tem lugar na cidade, toda cidade tem isso, né? Que é aquele lugar que é tipo a caixa de ressonância, que a pessoa, quando está lá, ela chega e todo mundo sabe que a pessoa teve. Então, quais são esses lugares, sabe? Esses lugares filé mignon que a pessoa vai chegar lá e todo mundo vai saber. Eu preciso ter isso mapeado. Um erro muito, muito frequente em campanha é o cara falar assim, mas eu conheço a minha cidade, eu sei tudo, aí está tudo na cabeça dele. Só que, gente, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês e prestem atenção nisso.
candidato não chefia equipe. Como é que é isso? Candidato não chefia equipe, gente. O candidato, ele orienta o chefe de equipe. Por quê? Porque qual é o dever de casa do candidato? O que o candidato tem que fazer nos 45 dias de campanha? Ele tem que estar bonito, cheiroso, arrumado, cabelo penteado, disposto, disponível, bem-humorado, para conversar com o maior número de pessoas possível, para apertar a mão, para não estar neurótico com o andamento da campanha e aí chegar na rua e não falar direito com o cidadão. Então, eu não posso ter um candidato chefiando a equipe estressado porque está para acabar santinho e a gráfica não entregou ainda. Quem tem que fazer isso é o chefe da campanha, não é o candidato que tem que ficar neurótico, estressado, pensando nisso. Sabe? Então, assim, eu conheço os lugares. Beleza, seu chefe da campanha conhece? Você rodou com ele? Você mostrou para ele o que é importante para você? Você mostrou para ele aonde estão os seus principais apoiadores? Ele está acompanhando isso? Ele acompanha seu raciocínio? Se ele não está inserido nesse meio, então pare o que você estiver fazendo e estrutura a sua agenda para que você possa fazer isso com ele, porque senão a sua campanha vai virar o caos. Então, assim, eu preciso saber aonde que eu já fui, aonde que eu quero ir, qual é o meu filé mignon, onde eu preciso estar mais. Eu preciso produzir minha foto e eu preciso deixar o meu layout preparado sem mandar para impressão. Por que eu não posso mandar para impressão, gente? Porque eu só posso imprimir o que está com o meu CNPJ de campanha. Então, eu malandramente, o que farei? Já deixarei pronto, deixarei esperando, só mando para a gráfica e falo, não roda. Eu vou inserir o meu CNPJ, finalizar e te mandar, e aí você roda. Está tudo pronto, foto pronta, cabelo está ok, a make está ok, sobrancelha está ok, a artezinha está pronta para ir para a gráfica. Né? É isso que a gente precisa fazer. Isso a gente tem que fazer na pré-campanha, gente. Já é para estar sendo feito. Não tem que, eu vou esperar. Não, não espera, deixa pronto. Conversa com o designer, vai num birô de impressão, já deixa pré-organizado. Eu já tenho que estar nesse período com todos os meus orçamentos prontos. Eu já tenho que estar definido quem são os meus fornecedores. Por quê, gente? Porque todo mundo já tá querendo selecionar, todo mundo já está pegando seus fornecedores. Então, eu tenho que já deixar isso tudo engatilhado. Por quê? Porque todo mundo vai estar fazendo. Então, é fila, sabe? Se você já chega com tudo organizado, separado antes, você é o quê? O primeiro da fila. Né, Alice? Candidato não é gestor de equipes, fato. Então, eu preciso ser o primeiro da equipe para chegar lá e botar o negócio para frente. Eu preciso treinar a minha equipe de mobilização. O que é treinar a minha equipe de mobilização? Lembra que eu falei que a menina da bandeira precisa saber o que eu estou falando? Esse período de treinamento é o período da pré-campanha. Gente, se vocês soubessem a quantidade de gente que me chega, às vezes, no período de campanha, e fala, Gá, você tem como vir dar um treinamento para a minha equipe? Cara, eu até vou, mas eu me sinto na obrigação de chegar para a pessoa e dizer, cara, olha só, você tinha que ter feito isso antes. O resultado não vai ser o mesmo, sabe? Eu tenho que ter um tempo para a pessoa processar aquilo que eu passei para ela na cabeça dela, sabe? A pessoa precisa entender aquilo que eu estou passando para ela. Ela não vai chegar, pegar o santinho e ficar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí vira aquele moleque, o tonto cajueiro, lembra desse molequinho que ficava no ponto turístico? Isso aqui foi inaugurado no dia não sei quanto, de 1800, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguém chega, faz uma pergunta, a pessoa foge totalmente daquilo, porque ela não entendeu o que está ali. Ela decorou. Aí ela volta do início e fala as mesmas coisas. Não é isso que o cara da equipe tem que fazer. Ele tem que ser treinado, ele tem que entender aquilo ali. Ele tem que ter a capacidade de explicar as coisas com os seus... com o seu próprio olhar, ele tem que entender e explicar as coisas para as pessoas, porque, gente, é esse cara que vai reverter voto para você. É esse cara que vai chegar e vai falar, isso aqui, eu confio nesse cara, não sei o quê, Então, esse treinamento ele tem que ser feito na pré-campanha. Eu preciso construir a agenda dos meus 10 primeiros dias, que são 10 primeiros dias muito estratégicos, sabe? E eu preciso definir completamente a minha equipe de rua, não está na boca de começar a campanha. Né? Construir a agenda, definir minha agenda dos 10 primeiros dias, o que eu vou fazer a partir daí? Aí eu chego na minha primeira quinzena de campanha. Vamos lá. Aí eu já tenho meu CNPJ, já mando rodar o material.
que, graças aos deuses da modernidade, da tecnologia, estão saindo cada vez mais rápido, né? Principalmente para quem faz em birô de impressão digital, para quem vai fazer uma quantidade menor, a quantidade acaba saindo, o impresso acaba saindo rápido, né? Então, mandei imprimir meu material, fiz um evento de lançamento da campanha. Gente, olha só, lançamento de campanha só faça se você tiver certeza que você vai botar gente dentro. Não tem nada mais deprimente do que o candidato fazer um evento de campanha, de lançamento de campanha, e só ter os assessores dele lá. É preferível não fazer, gente. Se não é obrigatório. Eu tenho que fazer. Não, é maneiro fazer. Se você tiver gente pra caramba para botar lá dentro, faça. Se você não consegue mobilizar essas pessoas, não faça. É um tiro no pé. Porque passa a imagem de fracasso. E, gente, ninguém aposta em cavalo fracassado. Ninguém bota dinheiro em negócio falido. E voto, gente, é a mesma coisa. Ninguém vai botar voto num candidato que ela acha que não vai para lugar nenhum, gente. Então, eu preciso já começar a pensar nisso. Vou fazer um evento de campanha na rua, eu tenho que ter gente. Vou fazer um evento fechado, numa residência, uma coisa. Isso é importante porque, gente, a gente precisa entender que esse primeiro momento, a primeira quinzena de campanha, é um período mais voltado para o convencimento. É o período onde eu estou conversando com as pessoas e tentando fazer com que as pessoas criem aderência à minha candidatura. Então, eu preciso conversar com as pessoas. Eu não converso com as pessoas andando na rua panfletando. Isso é um erro que muitas vezes o candidato faz. Eu tenho que botar todo mundo entregando papel. Não, eu preciso ter pessoas de qualidade que juntem Lé com Cré, falando com as pessoas, conversando com as pessoas, estando descentralizadas, sabe? Conversando, batendo papo, mandando zap, mandando material pelo zap, marcando encontros de 10, 15, 20 pessoas, falando com as pessoas, levando o candidato para esses lugares e conversando com as pessoas. Esse é o período do candidato ser o vencer no argumento, sabe? Ser aquele cara que vai convencer no argumento. Nesse período da primeira quinzena, eu tenho que criar a agenda dos dias seguintes e tenho que manter o meu engajamento e a minha interatividade nas redes sociais. Gente, cada dia mais. A rede social faz com que eu ganhe campanha? Não. A rua alimenta a rede e a rede alimenta a rua. É uma coisa cíclica e conjunta. Eu estou me olhando aqui na tela, eu estou percebendo que no dia que amarrarem a minha mão, eu não dou mais palestra. Eu cheguei a essa conclusão. Não dou mais palestra. Acabou a minha vida. Deixa eu fazer a interação do Leomar de Castro. Ele estava perguntando aqui como é que a gente pode fazer, então, em época de pandemia, eventos como esse de lançamento de campanha, enfim. Então, eu posso fazer uma live e convocar todo mundo para assistir minha live. E aí, o que é o evento cheio digital? É um monte de gente acessando ao mesmo tempo. Sabe, aquela coisa que você vê, aquele olhinho no cantinho da live, que aparece um monte de gente, sabe? Nossa, tem 60 pessoas, tem 70 pessoas, tem 1000 pessoas assistindo ao mesmo tempo, não sei o quê. Como é que eu faço para mobilizar isso? A minha equipe tem que estar toda assistindo, a minha equipe tem que estar chamando as pessoas, a minha equipe tem que estar botando um monte de gente. A Alexandra está perguntando, será possível fazer eventos de lançamento com a pandemia? Honestamente, eu não sei, tá? Porque cada cidade está tendo a sua regra. Por exemplo, aqui na capital, é fato, a gente já tem os números mostrando que existe uma tendência de queda. Como a gente vai começar a campanha já na segunda metade de setembro, é possível, note bem, é possível, não provável, é possível que isso já seja possível, que já seja, sei lá, permitido, né? Porém, é importante que a gente diga que pode ser que não role. E por isso que é importante que a gente tenha as redes engajadas. Porque aí eu vou fazer um lançamento digital. Eu já estou recebendo, gente, eu já estou recebendo de agora convites de pessoas me chamando para participar de eventos digitais de lançamento de campanha. Save the date, guarde isso na sua agenda. Dia tal eu vou lançar minha campanha, não sei o quê. Conto com você. Já tem gente já mandando o link do Zoom para participar. Então, assim, eu não vou fazer um evento físico, mas eu posso fazer um evento virtual. Só que pensa, gente, tem zilhões de candidatos fazendo ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver minha militância digital organizada, e eu tenho que fazer isso agora,
porque eu não vou fazer isso, eu não tenho como criar isso nos 45 dias de campanha, eu crio isso na pré-campanha, e o ideal era que eu já estivesse criando isso desde o início do ano, pelo menos, se não do ano anterior, sabe? Então, assim, o que eu posso fazer? Mas aí, passou, já era. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Mobilizar com as pessoas que eu tenho hoje. E focar nisso, sabe? Mobilizar as pessoas digitalmente. Na segunda quinzena de campanha, vamos supor que na segunda quinzena de campanha, que já é outubro, eu já esteja com as regras de flexibilização já liberadas para eu fazer agenda de rua e caminhada em centro comercial. O que é isso? Aí eu já saio desse período do convencimento e eu já entro no período de pá. Mais gente. Percebe? Aí é o período da visibilidade. Nesse período é muito, muito, muito importante que se trabalhe o WhatsApp com o cadastro, que se trabalhe as redes sociais. Por quê? Muita gente escolhe o voto pela familiaridade do nome do candidato. Então, tipo assim, é aquele cara que, quando está indo para zona eleitoral, recebe um negócio no Zap e fala, putz, já vi esse cara. Pô, já vi fulano falando desse cara. Esse cara parece ser interessante. Acho que vou votar nele. Esse é o voto ideal? Voto é voto, gente. Sendo muito franca, muito pragmática, voto é voto. Para mim, vale. É tão importante quanto o cara que eu consegui convencer, quanto o cara que votou em mim na reta final. Agora, quanto mais pessoas eu conseguir convencer de que eu sou uma boa opção, com mais antecedência do pleito, eu tenho mais gente multiplicando essa informação. Por isso que é muito importante a gente buscar adesão, porque a prova social, né, quando eu, pessoa física, eu, pessoa que não sou assessora de candidato, pego e mando para o WhatsApp de uma pessoa que eu confio muito, ou boto num grupo de WhatsApp com pessoas que eu conheço, e falo, gente, visitem as redes sociais dessa pessoa, porque eu confio nessa pessoa, eu estou dando o meu aval. Isso é um gatilho mental muito, 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 muito importante. Eu estou endossando aquilo, eu estou dando a minha confiança. Isso tem um peso, gente, muito grande. Então, eu preciso ter muitas pessoas dispostas a fazerem isso para além do meu círculo de assessores. Porque imagina, eu estou assessorando um candidato, aí eu chego e falo, pô, vota em fulano. Lógico, o cara que vai chegar, que vai receber isso, vai falar, pô, Galva, lógico que você vai me mandar votar no fulano, porque fulano está te pagando para você fazer isso. Percebe? O cara vai pensar, putz, o cara está me pagando para fazer isso. Agora, um cara que não é da minha equipe, que não é meu assessor, ele entrou na minha rede social, gostou do que eu falei, começou a pegar, pediu para entrar no meu cadastro, está sempre nas minhas lives, está sempre comentando, chega, me chama no privado e fala, pô, gostei do que você fala. Esse cara, ele tem que ser tratado, sabe, a pão de ló, porque esse cara, ele é seu. Esse cara você conquistou, dê valor para esse cara, sabe? Mande material exclusivo para esse cara. Faça com que esse cara se sinta importante, porque ele de fato é importante, porque é ele que vai indicar você, é ele que vai fazer com que outras pessoas da confiança dele entrem na sua campanha. Então, ele tem que ser tratado assim, nossa, a pão de ló. Nessa segunda quinzena de campanha, eu preciso começar a intensificar, eu, candidato a vereador, meus eventos com o candidato da majoritária, porque a majoritária alimenta a minha campanha, e a minha campanha alimenta a majoritária, tá? E outros apoios políticos que eu vier a ter. De repente, um líder partidário, de repente, uma pessoa importante dentro do meu partido, de repente, chamar para fazer uma live, sabe? Não vou conseguir fazer um evento de rua, e isso é um ponto importante, tá, gente? Ah, liberou geral. Vamos supor que tenha liberado tudo. Sumiu aqui meu slide, Carlos. Não sei por quê. Vamos tentar voltar aí? Aí, voltou. Vamos supor que eu tenha aqui... Liberou geral para todo mundo. Vai poder fazer evento de rua, não sei o que lá. Vou deixar de fazer evento virtual? Não. Eu tenho que separar na minha agenda um período para fazer live, para fazer story. Story eu tenho que fazer o tempo todo. Por quê? Porque é a principal ferramenta que eu tenho
para ter capilaridade, para estar em vários lugares ao mesmo tempo. O evento individual, eu estou naquele lugar. Por que eu estou num evento individual físico e não estou transmitindo para as minhas redes, por exemplo? Não estou fazendo story, não estou fazendo live, não estou fazendo transmissão mesmo, sabe, simultânea. Eu tenho que fazer isso, gente, porque é o meio que eu tenho de ser o mais onipresente possível. E a gente precisa estar atento a isso. Nesse período de campanha, normalmente já estão rolando debates e eventos com outros candidatos. Isso acontece. Tem cidade que faz assim, tipo, evento de debate com candidatos à vereança dentro da igreja, dentro da loja maçônica, dentro, sei lá, da associação de morador, dentro do clube. E aí eu preciso estar atenta, eu, enquanto candidato, preciso estar atento ao impacto que esses eventos estão trazendo nas minhas redes. Se está aumentando, se está diminuindo, se está gerando hater, se tem gente indo nas minhas redes criticar, se tem gente aumentando o engajamento, se tem gente indo lá, participando, não sei o que lá. Um recado que eu dou para as pessoas é o seguinte: não se deixe abalar pelo hater, porque se sua campanha está tendo muito hater, é porque você está incomodando. Então, assim, eu gosto de fazer a analogia do carro, né? Quem dirige, como é que dirige? O para-brisa é desse tamanho, o retrovisor é desse. O meu adversário é o meu retrovisor. Eu tenho que ter ele monitorado, eu tenho que saber o que ele está fazendo. Mas ele não determina o que eu vou fazer. Quem dirige só olhando para o retrovisor, o que acontece com ele? Bate. Porque ele não está olhando para frente. Então, eu preciso saber, nossa, tem tanto hater, não sei o que lá. Se você está sofrendo uma enxurrada de hater, enxergue o lado positivo disso. Qual é o lado positivo disso? Eu estou incomodando. Então, eu preciso dar respostas à altura disso e preciso seguir com a minha estratégia. Lógico que eu posso ter que fazer uma mudança ou outra para diminuir e converter o maior número possível de pessoas para meu favor, mas eu não posso deixar acontecer o que é o que acontece muitas vezes, você deixar sua estratégia de lado e viver em função de responder a isso. Isso não pode acontecer. A gente não pode se perder no meio disso. E vamos chegar à reta final, porque a gente também já está chegando no final da palestra. O que eu faço na reta final? Gente, a reta final, aí eu vendo ouro, sabe? Assim, aquela coisa do cara que vende ouro, que está na porta do metrô entregando panfleto. Isso é a reta final, gente. Eu preciso falar com o maior número de pessoas possível, eu preciso fazer meu nome circular, eu preciso fazer um evento pra caramba com o meu candidato à prefeitura, eu preciso fazer evento pra caramba com o maior número de pessoas que eu puder, sabe? Eu preciso que a minha equipe esteja imbuída no sentimento de capilaridade, disparo de zap, compartilhamento nas redes sociais, participação de gente. Vou fazer uma live, minha equipe inteira tem que entrar na minha live para poder aumentar o alcance dessa live. Eu tenho que ter a minha cara circulando na reta final, sabe? Esse é o compromisso. Galva, na reta final eu tenho um evento para você falar com 10 pessoas. Cara, não é que eu não vá fazer, mas quantos votos eu vou tirar dali? Percebe? Pensa numa maneira de encaixar isso na sua agenda que não vá te prejudicar nas outras coisas que você precisa fazer. Porque a reta final não é o momento para isso. A reta final é o momento para eu aumentar ao máximo a minha visibilidade. Porque lembra que eu falei? As pessoas escolhem pela familiaridade do nome, muitas vezes. Tem gente que escolhe por identidade ideológica? Tem. Tem gente que escolhe porque gostou de você? Tem. Mas tem gente que escolhe porque recebeu o santinho na hora de ir para a urna. Sabe? Então, a gente precisa entender que eu tenho que ser sonoro para as pessoas. As pessoas têm que lembrar da minha cara positivamente, não é lembrar com ranço, entendeu? As pessoas têm que lembrar positivamente. E aí, assim, o que eu faço? Eu gosto de deixar esse recado para as pessoas entenderem como é que a coisa funciona, né? Que uma campanha, gente, é um processo de construção coletiva, tá? Seja um processo de construção coletiva com 3 pessoas, seja um processo de construção coletiva de uma campanha com 300 pessoas. Eu já participei de campanha muito pequenininha, muito bem sucedida, e já participei de campanhas enormes que foram o caos, sabe? Não é sobre quantas pessoas você tem,
e sim sobre como essas pessoas funcionam. Por quê? Por ser um processo de construção coletiva, é um processo que precisa da participação de todo mundo. Sabe? É preciso que essas pessoas estejam abraçando essa proposta, sabe? De fato, vendo valor no que está sendo a pior coisa que você tem na campanha, é gente que está lá porque tem que estar, porque quer ganhar R$50 ao final do dia, sabe? Isso, gente, não passa valor, isso não passa importância para as pessoas. E as pessoas, hoje em dia, estão muito mais críticas, as pessoas estão de saco cheio de campanha. Começa a campanha na televisão, as pessoas já estão assim, ai, que saco isso, que inferno, começou isso de novo. Então, quer dizer, a gente precisa entender que a gente está falando para pessoas que estão de saco cheio. Então, se as pessoas não enxergarem valor no que você está falando, as pessoas não vão aderir ao que você está querendo trazer. Então, assim, nós que trabalhamos com isso, que estamos levando isso como propósito, a gente precisa acreditar na política como essa força de mudança da sociedade, sabe? Porque é, de fato, tudo que a gente faz é política. A escolha de produto que a gente faz para a gente usar é um ato político. Isso independente de qualquer coisa. Então, assim, independente se você é um candidato de direita, se você é um candidato de esquerda, se você não acredita naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, assim, é o recado que eu te dou. Vocês que estão candidatos, vocês que estão trabalhando com campanha, vocês estão sendo as forças motrizes dessa mudança. Então, acreditem que isso é possível, tá? Que vocês são atores dessa mudança e que isso está na mão de vocês. A gente vive reclamando da sociedade. Ah, porque a sociedade... Tá, beleza. Você está reclamando. Você está fazendo o quê para isso? Você que decidiu ser político, você que decidiu trabalhar com política, o que você está fazendo no seu dia a dia para mudar isso, sabe? De pouquinho em pouquinho, e é um processo, isso é um processo, não se resolve nada em um mandato, não se resolve nada em 45 dias de campanha, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando a sociedade para que ela seja do jeito que a gente acha mais maneiro para a coletividade. Então, assim, eu desejo boa sorte para todo mundo que está envolvido nesse processo. Vou fechar aqui deixando um slide com as minhas redes. Por que eu deixo esse slide com as minhas redes? Porque eu estou total disponível para conversar, me chama no direct. Gal, vou assistir sua live, sua palestra na Escola do Legislativo, fiquei com uma dúvida. Me chama lá no direct, no Instagram, me chama na mensagem do Facebook, sabe? Eu vou te responder, eu adoro falar com pessoas, se eu não gostasse de gente, eu não faria o que eu faço. Então, assim, estou muito disponível, mandem mensagens, tirem suas dúvidas, se não dá para a gente responder aqui, eu respondo lá nas minhas redes. Eu espero que eu tenha sido útil para vocês, espero que eu tenha trazido um conteúdo bacana, foi preparado com muito cuidado, com muito carinho, e é isso. Carlos, tá bom. Galva, então, primeiro, parabéns, né? Você falou de gestão do tempo, gerir seu tempo perfeitamente em 1 hora de live, como estava previsto. Yeah! E vou deixar um tempo pessoal fazer perguntas, caso ainda queira. Você falou que teria um tempinho ainda para abrir para perguntas, né? Enquanto isso, eu vou chamar o Gustavo. Gustavo, semana que vem, vai estar aqui na escola. A próxima palestra vai ser com ele, quarta-feira que vem, 10 horas. Gustavo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Fernanda. Ótima apresentação. Importantíssimo. Uma campanha se ganha principalmente com a publicidade pessoal, né? Mostrando suas características e suas propostas. Sem isso, não leva. Né? Tem várias situações nas eleições, e uma delas, que eu acredito ser para impulsionamento da imagem, né? O marketing político. E é ótimo sempre. Se ouve muito pouco falar, né, da publicidade no marketing político, infelizmente, e as pessoas estão mal preparadas. Então, tem que procurar profissional preparado para isso. Bom, pessoal, semana que vem, dia 26, às 10 horas, vamos falar sobre arrecadação e gastos, contas bancárias, tudo que for relativo a finanças eleitorais, né? O que pode, o que não pode fazer a campanha, as novidades, o que se encaixa como gasto eleitoral, o que não se encaixa, porque muita gente pega o talão de cheque e sai gastando um monte de coisa que não pode. Então, a gente vai bater um papinho semana que vem sobre isso, beleza? Então, espero vocês aqui.
e voltado a candidato, ok? Então, o pessoal que está se propondo a ser candidato em 2020, bate aqui que vai tomar uma aulinha aí do que deve... Na verdade, eu não vou falar nem o que não deve ser feito, só apenas o que deve ser feito, tá? Obrigadão, pessoal. Parabéns, Valeu. Fernanda. Ótima apresentação. Obrigada, Gustavo. Parabéns e boa palestra. Vou conferir tua palestra. Quinta-feira que vem. Quarta Valeu, que tchau, vem. tchau. Um abraço, Gustavo. Até. Então, Fernando, temos perguntas aqui. Temos a Glória Fonseca, na verdade é quase um compartilhamento de uma coisa que está incomodando ali. Ela foi convidada a ser candidata por ter uma caminhada política ajudando como líder em campanhas. Porém, está crua, sentindo crua, até mesmo para montar uma equipe. O que você pode dizer aí para Glória? Glória, eu participei uma vez de um treinamento em que eu conversei com uma pessoa, a pessoa disse assim, mas eu estou com muito medo porque todo lugar que eu vou, as pessoas decidem o voto porque dão dinheiro. Tá? Por que eu estou trazendo essa questão aqui? A gente sempre tem algumas pessoas que são nossas de confiança e que a gente pode trazer para nos ajudar nisso. Tá? Às vezes, você pode não estar enxergando essas pessoas. Como você já tem uma caminhada política atuando como líder de campanha, o que eu te sugiro? Veja entre as pessoas com quem você já trabalhou, quem que você pode chamar para te ajudar nisso, sabe? Porque você já está imersa nesse ambiente. Então, assim, aquele conselho que se dá para quando você começa a escrever, escreva sobre o que você conhece, procure entre as pessoas que você conhece, que você sabe que já trabalharam em campanha, ou porque trabalharam como suas subs, pessoas sob a sua gestão, ou porque foram líderes como você, ou porque você conhece de outras campanhas, pessoas que trabalharam em campanhas parecidas, sabe? E, assim, uma coisa que eu falo muito é que, assim, a gente tem que vestir o personagem e entender que, a partir do momento que você disse sim, se você disse sim a um convite para ser candidata, é porque lá no fundo, mesmo quando você fala assim, aceitei para ajudar o partido. Não. Se você disse sim, é que lá no fundo você tem esse desejo, sabe? Lá no fundinho, você tem esse tesãozinho de fazer. Então, cara, acredita nisso, veste isso, sabe? Se coloca no espelho e fala para você, eu sou candidata, eu vou ser vereadora. Eu vou estar naquela cadeira, sabe? Essa autoconfiança vai se traduzir nos outros momentos que você vai ter, de convidar uma pessoa para ser seu chefe de campanha, de convidar uma pessoa para te ajudar no jurídico, de convidar uma pessoa para trabalhar em outro setor. Quer dizer, é você trazer isso para dentro de você. Uma outra dica que eu dou é traga a sua família para dentro desse movimento. Para trabalhar comigo, talvez, mas essencialmente porque uma família que não está engajada na campanha é uma família que atrapalha uma campanha. Por quê, gente? Gente, olha só, eu fiz uma campanha em 2008, eu estava grávida do meu filho mais novo. Aliás, eu não recomendo que você faça campanha grávida, tá, gente? É um perrengue, é uma coisa horrorosa. Eu estava grávida do meu filho mais novo, a eleição foi em outubro, meu filho nasceu em janeiro. Então, vocês imaginam como é que eu já estava na reta final, o tamanho que eu estava. E, assim, se você tem um momento familiar ruim, uma família falando, você nunca está em casa, que você não para, você não sei o quê, toda hora está teu telefone tocando, odeio o seu telefone, odeio não sei o que lá. Cara, a sua campanha não vai para frente, porque a sua família te ajuda ou te atrapalha? A sua família é o bem que você tem mais precioso. Se você ficar preocupado que você tem que estar junto com a sua família, você não vai estar preocupado com a sua campanha. Então, eu não estou dizendo para você ignorar a sua família, eu estou dizendo para você trazer a sua família para entender por que aquilo é tão importante para você. Entendeu? E aquilo atuar como uma força motriz. Às vezes, você fazendo esse movimento, você traz gente para efetivamente trabalhar junto com você. Eu espero ter respondido, Glória. Então, para fechar, Alexandra Rezende, ela pergunta se o pré-candidato pode fazer vídeos informativos com temas do setor público. Deve. Por quê? As pessoas, elas enxergam o político como alguém numa casta acima da delas, tá?
Então, assim, tanto é que façam esse exercício, tá? Quem está vindo pré-candidato? Quem chegou e falou para os amigos, olha, gente, esse ano eu vou vir candidato. Mudou ou não mudou a forma como as pessoas passaram a olhar para você? Com certeza mudou. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? A gente precisa se mostrar viável. Como é que eu me mostro viável para uma determinada função? Quando eu mostro que eu tenho capacidade para exercer essa função. Então, eu estou fazendo. O que eu não posso fazer? Eu não posso chegar na pré-campanha e dizer assim, porque quando eu for vereador, eu vou fazer não sei o que, não sei. Não, mas eu posso falar de temas, eu posso explicar coisas. Por exemplo, uma das funções do vereador é ser um fiscal do prefeito, né? Um fiscal orçamentário, um fiscal das ações, não sei o que lá. Eu posso fazer uma live explicando por que isso é importante. Eu não vou dizer que eu vou fazer, mas se eu estou dizendo que aquilo é importante, eu estou mostrando para as pessoas que eu sei que aquilo é importante. Então, na hora que eu for pedir voto para essas pessoas, eu já tenho isso antes, eu já disse para essas pessoas que eu considero isso importante, ou eu já disse para essas pessoas que eu entendo de processo legislativo, ou eu já disse para essas pessoas que eu sei como é que funciona o sistema de saúde da minha cidade, eu sei como funciona o sistema de educação da minha cidade, eu sei como funciona, eu sei quantos secretários o prefeito tem, enfim, eu estou imerso naquilo ali, eu não sou um candidato que não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. Então, é muito útil, não é pode, deve, mostre-se capaz, sabe? Sim, tipo, eu tenho uma analogia engraçada, que assim, na época que eu era repórter, cansei de entrar em lugar que, mas não vai, a imprensa não vai entrar. Gente, haja como se você pertencesse. Isso é tudo na vida, sabe? Haja como se você já fosse ali, como se você já estivesse ali, sabe? Naquele lugar, naquela posição, com aquelas responsabilidades, porque você vai passar credibilidade. E esse é o grande nó da coisa. Assim, a política muitas vezes cai porque a gente não passa credibilidade. Então, a gente precisa passar credibilidade, precisa passar que a gente entende do que a gente está fazendo. Está falando e fazendo. Então, assim, fazer vídeos informativos desse tipo é muito útil. Faça mesmo. Sature as pessoas com isso. Galva, pode mais uma? Pode. Vamos lá aqui. Bruno Leonardo, qual a melhor forma de agregar pessoas nesse momento de pandemia? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Mas se você puder. E aí, desse ponto, assim, nós já estamos em agosto, já na metade final de agosto, né? A gente vai começar a campanha efetivamente na metade final de setembro, né? E aí, o que acontece? Eu preciso já, nesse momento, ter pessoas que estejam agregadas comigo. Pensa no seu cenário eleitoral como uma piscina. O que acontece? Um lago, sei lá. Quando você joga uma pedra, essa pedra vai afundar e ela vai fazer aquelas ondinhas. Então, basicamente, é isso. Eu preciso trazer conteúdo de qualidade. O que é conteúdo de qualidade? Eu preciso me mostrar como alguém interessante, dentro da linha que for. Pode ser pela linha do humor, por exemplo, pode ser pela linha do ativismo social, pode ser pela linha do ativismo político, ou seja, jogar a minha identidade a um determinado partido ou uma determinada liderança, pode ser, por exemplo, enfim, você tem N maneiras de se mostrar interessante. E aí, essa galera que está na sua rede já, essa galera ela tem que ser mobilizada. E por isso que eu falo da importância do cadastro. Se eu tiver um cadastro de 10 pessoas mobilizadas, é mais importante do que eu ter um cadastro frio de 1.000 pessoas que nunca ouviram falar de mim. Porque se eu mandar para essas 10 pessoas engajadas, essas pessoas vão chegar e vão mandar para outras pessoas. Essas pessoas, a gente precisa falar de conteúdo de qualidade, por exemplo, porque eu tenho compartilhamento na rede. Eu tenho repasses de WhatsApp. Então, assim, eu preciso saber o que o meu público quer para que eu tenha um conteúdo interessante para que ele viralize. Então, assim, e uma dica que eu dou é assim, tente fazer o seu material sempre assim, com frases de efeito, palavras que tragam atenção, que sejam visíveis, impactantes visivelmente, porque isso prende a atenção das pessoas e, naturalmente, já aumenta o seu engajamento. E é a maneira que você tem de chegar em pessoas que a gente não conhece. Então, assim, cara,
A saída é a rede. A saída da pandemia para todos os setores, não só para a política, a saída foi a rede. Sabe? Quem não tinha, por exemplo, os negócios que não tinham presença digital foram negócios que sofreram na pandemia, porque estavam acostumados a vender só no boca a boca com loja aberta. A loja fechou, para onde que eu fui? Percebe? Se a loja fechou, mas eu estou na internet, eu estou mandando entregar pelo correio, eu estou mandando entregar pelo motoboy. Na campanha, é a mesma coisa. Se eu não estiver visível na rede, eu não consigo chegar em lugar nenhum. E aí, gente, é um trabalho, com o perdão da palavra, de formiguinha, sabe? De chamar as pessoas, pô, compartilha aí, chama no Zap, bate papo, não sei o que lá, e todo mundo da equipe, mesmo que todo mundo sejam 2 pessoas, sabe? Tem que estar verdadeiramente engajadas. Mais vale uma equipe com 5 pessoas absurdamente engajadas e compartilhando tudo, marcando pessoas na postagem, chamando gente para ver a live, não sei o que lá, do que eu ter 30 pessoas que não dão um engajamento na minha postagem. Então, assim, se eu não engajo na vida, eu não engajo na rede, sabe? Eu preciso trazer isso e trazer essas pessoas mais próximas de nós, sabe? Essas pessoas que estão próximas de nós é que vão fazer com que a gente alavanque. Perfeito. Vou deixar agora o comentário da Rosemary, ela fez até um pouquinho antes, acho que é quase um convite para você, olha. Sugestão para a próxima live, treinamento de equipe. A gente pode estar focado, de repente, no mandato, inclusive, né? Vai ter as pessoas que vêm vão estar assumindo mandatos, assumindo equipes, acho que pode ser interessante. Olha, Carlos, em 2017. Em 2017, eu participei de um projeto com uns amigos meus de Nova Iguaçu, em que a gente fez um ciclo de 4 palestras. O nome do ciclo era Fui Eleito, e agora? Ótimo. Porque uma coisa é você ser candidato, outra coisa é você ser político, é você ter um mandato, você tá ali, e principalmente para quem está no primeiro mandato, no meio daquela galera que tem 500 mandatos, que já fez 500 coisas, não sei o quê, bate um medo mesmo, bate uma insegurança. É um tema maneiro, treinamento de equipe é um tema muito legal. Eu recomendo, assim, eu não estou puxando o saco da Elerj não, tá, gente? Mas, assim, esse ciclo de palestras que vocês estão fazendo, ele é muito bacana, porque ele vai trazendo uns insights, assim, sabe? E, assim, eu recomendo que assistam, até por conta disso. Se até a campanha começar, a gente tiver uma brechinha de agenda para fazer uma live de treinamento de equipe, beleza, eu estou super disposta a participar. Se não, a gente faz no pós para treinamento de equipes parlamentares, que também é bem bacana. Perfeito. Vou deixar de novo o seu slide aí com seus contatos. Você pode reforçar, por favor, que você está sempre aí disponível, não é isso? Estou sempre disponível no Facebook, @FalaGalva, Instagram, @FalaGalva. Tem o YouTube também, Fala Galva, mas aí a interatividade no YouTube é um pouco menor. Mandem seus directs, mandem suas mensagens no inbox do Facebook, que eu adoro responder. Sempre que eu tiver tempo, eu vou responder. Pode levar um pouquinho mais de tempo, porque eu estou sempre fazendo um monte de coisa, mas, assim, eu estou disponível e vamos que vamos. Muito boa sorte para quem está encarando isso. Sei que é uma missão de vida, sabe? Sei que isso é muito importante. Acreditem que isso é importante, que isso é relevante. Acreditem que vocês são pessoas incríveis por estarem dispostos a fazer isso, porque todo mundo reclama, mas poucos são os que têm, de fato, a coragem de chegar e dizer: eu sou candidato, eu estou aqui da frente de vocês, me colocando como alguém visível, como alguém viável. Sintam-se empoderados por isso, sabe? Sintam-se poderosos por isso. Um beijo, boa sorte para vocês. Galva, obrigado também. Lembrando, então, quarta-feira que vem, aqui no Facebook da escola, 10 horas, Gustavo Montes falando sobre prestação de contas, tá bom? Galva, beijo, obrigado, tá? Beijo, tchau, tchau. Tchau.